entrevista coletiva do Juninho, que foi até uma boa entrevista coletiva, poucas palavras. Eu acho até que ele estava um pouco tímido, um pouco nervoso, mas palavras importantes, bem importantes, sobretudo quando ele disse que uma das características principais que ele tem é a marcação sob pressão. Isso explica muito o fato do Felipe Luiz ter pedido a contratação dele, porque era uma virtude ou uma característica que o Felipe Luiz estava buscando no futuro atacante contratado pelo Flamengo. E o Juninho tem essa virtude. Gostei também quando ele foi questionado sobre substituir Gabigol, que ele chega para a vaga do Gabigol. Ele falou que nenhum jogador é maior que o Flamengo, que o Gabigol fez uma linda história e que agora ele é um trabalhador e vai correr atrás para ter sucesso com a camisa do Flamengo também. Mas sobre esse duelo do Flamengo com o Bangu nessa quarta-feira, 35 mil ingressos, vamos lá, dá para botar mais, porque essa informação eu tive por volta de meio-dia. Então vamos botar aí, cerca de 40 mil ingressos foram vendidos para Bangu e Flamengo, o jogo que vai ser lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Lembrando que a capacidade é quase 42 mil desse estádio, e o jogo vai ser às 7 horas da noite, tá, galera? Horário de Brasília. E para esse duelo, na atividade dessa terça-feira, apurei que Kleber dos Santos vai fazer mudanças no time titular. O Guilherme, que foi titular na última partida, e o Thiaguinho, que foi titular também nos últimos 3 jogos, esses dois saíram do time titular, treinaram entre as reservas. João Alves e o Wallace entraram. E aí o setor ofensivo foi formado da seguinte forma: João Alves no meio de campo, responsável, entre aspas, por ser o armador das jogadas, o Lohan numa ponta direita, o Wallace na ponta esquerda e o Carlinhos centralizado. Ele manteve Fabiano e Ryan Lucas, 2 volantes, e na zaga entra o Cleiton, um jogador que disputou amistoso contra o São Paulo e foi para São Luís para poder ser titular dessa partida também. Então o provável Flamengo tem Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, João Alves, Wallace, Lohan e Carlinhos. Só de ter tirado o Thiaguinho, eu acho que o Kleber dos Santos faz certo. Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa, porque não dá para o Flamengo continuar apresentando. E outra, é a despedida dele nesse início do Campeonato Carioca. Ele precisa vencer. O Bangu é o lanterna. O Flamengo é o vice-lanterna ali, penúltima colocação. O Bangu é lanterna. Sim, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Bangu. Não dá para falar de obrigação no futebol. Nesse caso tem, é o Flamengo. E o time que ele tem em mão ali para jogar não é ruim. Não é ruim, é uma boa base. Estamos falando de bons jogadores. E o Flamengo tem que ganhar sim esse jogo para dar uma aliviada na tabela, porque o Flamengo em fevereiro, dia 8 de fevereiro, tem um clássico, dia 12 de fevereiro tem um clássico e dia 15 de fevereiro tem um clássico. Tabela complicada para o Flamengo. Falar agora de Bruno Henrique, a imprensa mineira continua noticiando que o Atlético Mineiro entrou na disputa por Bruno Henrique no início desse ano e já enviou uma proposta ao atacante. O clube mineiro, que busca reforçar o setor ofensivo, ofereceu um contrato de 3 anos, superando o vínculo atual do jogador com o Flamengo, que termina em 2026. Segundo a rádio Itatiaia, Bruno Henrique já foi informado sobre os detalhes da proposta, incluindo o salário oferecido pelo time de Belo Horizonte. Eu vou ser bem sincero, nem perdi tempo perguntando para os representantes do atleta se é verdade. E se for verdade, o Flamengo não vai fazer. O Bruno Henrique faz parte do grupo de jogadores importantes que o José Boto disse que não vai negociar, não vai liberar. E eu acho que está certo. E pelo que eu entendi do Felipe Luiz em relação ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai ser ponta, não vai ser falso 9 em nenhum momento, tanto é que ele botou o Alcaraz nessa posição. Vamos falar de Vitão, galera, porque o Vitão, zagueiro do Internacional, já disse sim à proposta do Flamengo. Os representantes do atleta já disseram sim ao Flamengo. Os representantes do atleta entendem que esse movimento do Vitão, do Internacional para o Flamengo, seria o ideal nesse momento da carreira dele. Estão buscando agora um acordo com o Internacional. Entre Flamengo e Vitão, tudo certo. Base salarial, tempo de contrato, que seria de 5 anos. Agora, resta a liberação do Internacional. Óbvio, é a parte mais difícil. E o Flamengo não faria uma proposta internacional se não tivesse o sim do Vitão. E já tem, tá tudo certo. E o pai do Vitão, junto com um dos empresários do atleta, vai desembarcar nessa quarta-feira em Porto Alegre para se reunir com o Internacional. Eles vão conversar. Das duas, uma. Ou o Vitão vai para o Flamengo, ou o Vitão consegue uma renovação de contrato com o Internacional. Eu não tenho dúvida disso. Acompanhando futebol há quase 10 anos aí como jornalista, já vi vários cenários como esse.
Jogador valorizado em um clube, com pouco tempo de contrato e com salário defasado. Vem um clube brasileiro, faz uma ótima proposta para ele. No fim das contas, ou saiu ou renovou o contrato com esse respectivo clube, o que eu acho que vai acontecer com o Vitão. Para finalizar nosso vídeo, galera, Danilo, a imprensa internacional, 2 jornalistas italianos que falam muito de mercado da bola, disseram que o Danilo optou por voltar ao futebol brasileiro ao término do contrato com a Juventus e tem o Flamengo como prioridade. Os empresários do atleta dizem que ele não tomou nenhuma decisão ainda, pelo menos segundo eles, e o Flamengo alega que em nenhum momento foi comunicado por ninguém que o jogador optou por voltar ao futebol brasileiro e que quer jogar no Flamengo. Lembrando que tem o Santos na história que está tentando a contratação do jogador também. Então, é uma situação que Danilo e Vitão podem vir para o Flamengo? Eu não acredito. Eu não acredito no Flamengo fazendo altos investimentos em 2 jogadores. Um vai vir, pelo visto, né? Ou melhor, o Flamengo está tentando os 2. Quem vier primeiro, está fechado. E são 2 bons jogadores. Agora eu quero perguntar para vocês, se vocês pudessem escolher Vitão ou Danilo, mas bota na ponta do lápis aí, vou dar a ideia para vocês. Idade do Danilo, idade do Vitão. Investimento, salário, mais direito de mais do Danilo. Investimento do Vitão, mais o valor que tem a pagar o Internacional caso ele seja comprado. Bota isso na ponta do lápis e dê sua opinião aí nos comentários. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês. Forte abraço. Fui!